É evangélico já? É. O William? É. Se o teu sonho não foi concluído, não temas. Se o teu pedido não foi atendido, não Vai entrar? temas. Não, deixa eu botar o Se o fundo. teu problema não foi resolvido, E ele já sabe pelar aquele. Deixa eu. Pode segurar aí. Bota. Vou começar. Bora. Qual Dá o fundo foi? aqui. sofrido, não tem. Bota o fundo. Bota o fundo aí. Começa de Jefferson com textuários, coisa aí. Libera do Ed Jefferson. Paz do Senhor. Tá com trito agora. Paz do Senhor mais uma vez para os irmãos. Vamos aí dar início à lição número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Texto áureo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. O texto áureo está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Verdade prática. Verdade prática no livro de Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, e depois o versículo 9 ao versículo 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus como aos que estão na terra. Versículo 11. Nele digo em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Confidencemos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foi selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Objetivos. O objetivo geral da lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Os objetivos específicos no primeiro tópico é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. O segundo título é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. É explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Amém? Introdução. Muito bem, Ed Jefferson. Nós vamos continuar, visto que o nosso tempo agora vai estar resumido. Então, queridos, como o nosso auxiliar Ed Jefferson ele já mencionou, nós vamos estudar hoje sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu queria destacar algo aqui sobre a teologia de Paulo, a teologia paulina. A gente observa que a teologia paulina é uma teologia que se baseia na adoração. Paulo começa o seu tratado aqui, o seu discurso na epístola aos Efésios, com adoração em seus lábios. A gente observa que a teologia de Paulo não é uma teologia fria, não é uma teologia racionalista. Paulo ele não usa a arrogância para tentar explicar Deus ou até mesmo os seus planos eternos. Então a gente podemos observar que a teologia
de Paulo é uma teologia de louvor, é uma teologia de gratidão, é uma teologia de humildade, de reconhecimento da grandiosidade, glória a Deus, de Deus e da obra de Cristo. Então Paulo começa o seu discurso com a palavra bendito, glória a Deus, e bendito, que significa dizer digno de louvor, seja o nosso Deus por todas as suas revelações. Então Paulo começa enaltecendo, Paulo, como a gente vai ver aqui no primeiro ponto, Paulo começa a sua doxologia, glória a Jesus para sempre, porque a gente observa aqui na lição, não é? A palavra doxologia, do grego doxa, glória, mais logia, palavra, ou seja, doxologia, já no primeiro ponto, é a manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos, glória a Deus, e hinos. A doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. Então Paulo começa, ou que a gente pode observar aqui, que ele começa enaltecendo, ele começa o seu tratado, o seu discurso, a sua mensagem, com uma manifestação de louvor e enaltecimento a Deus, através justamente dessa expressão, bendito seja, aleluia, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a sublimidade que Paulo está falando aqui, porque a palavra sublimidade significa dizer condição do que é elevado, não é? Ou estado do que está acima. Então Paulo começa aqui, ou o escritor, com esta lição, realmente elevando as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Vale salientar, irmão de Jefferson, que nós não estamos aqui para enaltecer a teologia da prosperidade. Isso. Porque a teologia da prosperidade, ela valoriza, né, até os nossos amigos que estão ouvindo, que estão sintonizados nessa programação, eles podem imaginar, glória a Deus para sempre, que a teologia da prosperidade enaltece a Deus porque é uma forma de teologia, mas não é. A teologia da prosperidade, ela valoriza o material. Então é uma teologia materialista, ela valoriza as bênçãos materiais. Mas a teologia de Paulo, a sublimidade ou a elevação das bênçãos espirituais em Cristo, ou nesse texto, Paulo está falando de bênçãos espirituais. Então, enquanto tem pessoas em busca de bênçãos materiais, em busca de ter um carro novo, uma casa nova, riqueza, patrimônio e outras coisas mais, Paulo vem falar da sublimidade das bênçãos espirituais. Por quê? Porque as bênçãos espirituais são mais importantes, de Jefferson, para nossas vidas, não é? Inclusive na lição fala que, obviamente, que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, o reino espiritual. Muito bem colocado. Muito bem, querido. Então, a gente vai dar sequência, né? Lembrando que só vale salientar que a bênção que Paulo está trazendo aqui à tona, que a bênção que Paulo está tentando mostrar para a igreja de Éfeso, são bênçãos espirituais, certo? Porque a gente lembra do que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, porque quando a gente faz isso, todas as demais coisas serão acrescentadas. A gente precisa valorizar principalmente, como é que diz, as coisas de Deus têm que ser primazia, né? Coisas primárias e não secundárias. Então, quando a gente serve a Deus, quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente, como é que diz, vive para Deus, então, ou cuida das coisas de Deus, aí Deus cuida também das nossas coisas. Então, continuando, a gente já começou, que Paulo começa aqui no primeiro tópico,
uma nova posição em Cristo, Nova posição. só vale salientar que em Efésios 2:1, a lição está dizendo que ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, em outrora, a nossa vida antiga, né, praticamente, nós, como é que diz aqui, a lição começa, que no passado nós estávamos o quê? Mortos. No passado nós estávamos perdidos. No passado nós estávamos condenados. Mas agora, glória a Jesus para sempre, Ele nos vivificou, certo? Ele nos deu uma nova vida. Ele trouxe uma nova vida para aqueles que reconhecem Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Então essa é a doxologia de Paulo, tá entendendo? Ele apresenta nas suas sequências textuais e caracteriza caracterizada pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa, como a gente já falou, a frase, ou seja, ele começa pela frase: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tá entendendo? Como a gente já falou, já frisou, bendito significa digno de louvor. O apóstolo Paulo aqui, por meio de um maravilhoso tributo, eu vejo aqui nesse primeiro tópico, aqui nesse primeiro tópico, subtópico da lição, um maravilhoso tributo ao Eterno. Paulo está aqui mostrando, Paulo está começando o seu tratado, o seu discurso, justamente nessa temática dessa lição, apresentando um tributo de adoração, de enaltecimento e de louvor ao nosso eterno Deus, porque nesse trecho bíblico, como diz aqui a lição, ele trata-se de um hino teológico de gratidão. Então é um tributo ao Eterno, um tributo de adoração, um tributo de louvor, um tributo de galardão, como ele diz aqui, para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Como diz Paulo, adorar somente a Deus, adorar somente a Deus. Mas, como um dos nossos objetivos, Jefferson fala que o objetivo geral, que devemos esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus, então nós queremos agora revelar, ou seja, trazer à tona que bênçãos espirituais são essas, certo? Que bênçãos espirituais são essas? Eu quero destacar aqui, queridos, glória a Deus para sempre, que nós fomos ou estamos abençoados nas regiões ou nos lugares celestiais. Glória a Deus para sempre. Isto é, no reino espiritual. E que bênçãos são essas? Eu quero aqui enumerar a primeira bênção, que é a bênção da eleição. Olha, de Jefferson, a bênção da eleição. O versículo 4 diz que Deus nos elegeu nele para sermos santos. Nós somos eleitos de Deus. A palavra eleito, glória a Deus, do latim é electione, ato de eleger, de escolha, glória a Deus. Isso quer dizer que você, meu irmão, é um eleito de Deus, ou seja, é um escolhido de Deus, que foi Deus que te elegeu, foi Deus que te escolheu, glória a Deus. E essa escolha está desde a fundação do mundo. Por quê? Porque a escolha de Deus para a tua vida é eterna. Deus não é um Deus imediatista. Glória a Jesus, como seres humanos, glória a Deus, o nosso Deus, ele trabalha com a eternidade. Então, você é um escolhido ainda antes da fundação do mundo, glória a Deus. E diz aqui mais na questão da eleição, que a eleição alguém compara como diploma, um diploma com que é agraciado todo que recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador, conforme João capítulo 3, versículo de número 16, que é o texto áureo da Bíblia. A eleição subtende que a pessoa, mediante o sacrifício de Cristo, já atendeu a todos os requisitos exigidos pela justiça de Deus quanto ao perdão de seus pecados.
Olha só, ora, quanto à eleição, é necessário dizer que ela é precedida pela predestinação, porque a predestinação, Jefferson, já é a segunda bênção que, como estar aqui, a segunda bênção espiritual, predestinação. Olha só, porque diz aqui, a segunda, nos predestinou para sermos filhos. Efésios capítulo 1, versículo de número 5, glória a Deus, nos predestinou. A palavra predestinação, que significa destinar com antecipação a vida humana. Nós não queremos aqui trazer à tona a predestinação pregada por Calvino, certo? Onde ele diz na sua tese, na sua ideia, na sua crença, que Deus predestinou alguns para a perdição e Deus predestinou outros para a perdição. Certo? Nós estamos aqui falando da predestinação quando Deus já determinou destinou com antecipação a vida humana, glória a Deus, a eternidade, glória a Jesus para sempre, tá vendo? Então, Deus, ele já nos predestinou a igreja para ser salva, a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, certo? É bem verdade que a questão de predestinação, a gente precisa atentar, né, para a questão do livre-arbítrio, né? Porque como alguém acredita na predestinação pregada por Calvino, onde os que são salvos já estão predestinados e os que são perdidos já estão predestinados, então isso aí não é uma determinação divina, é simplesmente uma escolha que Deus já sabe. Dizer que Deus sabe quem vai ser salvo e quem vai ser perdido, é claro que ele sabe, porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo, ele conhece tudo. Então ele já sabe quem vai ser salvo e quem vai ser perdido, mas a oportunidade de salvação é para todos, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, então Deus amou a todos, então todos têm a oportunidade de abraçar a fé, a oportunidade de atender ao chamado da graça, de atender ao convite do Eterno para a sua salvação. Então a igreja de Cristo está predestinada para a salvação. Agora a questão individual de predestinar vai ser de acordo justamente com a minha postura, certo? Como é que eu vou encarar essa fé, porque é bem verdade que hoje eu posso estar salvo, amanhã eu posso estar perdido, ou amanhã eu posso estar perdido e amanhã eu posso estar salvo. É uma questão múltipla. Por quê? Porque o ladrão da cruz estava no último momento da sua vida, a última oportunidade, por que não dizer os dois ladrões, né? Onde o ladrão da direita, o ladrão que se arrependeu, que se comoveu, o ladrão que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, então ele se arrependeu, ele pediu praticamente que Jesus lembrasse dele quando entrasse no seu paraíso, ele reconheceu que eles eram delinquentes, bandidos, infratores, mas ele olha para Jesus e disse: esse aí nenhum mal fez, ou seja, ele reconheceu a inocência do nosso Salvador, e por isso Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, enquanto o ladrão da direita foi salvo, o da esquerda não abraçou a Cristo, o da esquerda não se comoveu com o sacrifício de Cristo, o da esquerda não se arrependeu. Então, o que acontece aí? Aí subtende-se dizer que o ladrão da direita foi para o paraíso, para onde Jesus estava, e o da esquerda foi para a condenação, não é? Foi para a condenação eterna. Então, enquanto o da direita foi absolvido, foi perdoado e foi salvo, o da esquerda permaneceu perdido. Glória a Jesus. Então, espero que essa questão da predestinação esteja bastante explicada. Não é que ele nos predestinou para filhos por Jesus Cristo. Filhos de quê? Da adoção. Glória a Deus. Eu lembro agora de João capítulo 1, versículo de número 12 de Jefferson, quando diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhe poder de serem chamados ou de serem feitos filhos de Deus. De Jefferson. Pode continuar, deixa Deus te usar aí. Muito bem, continuando. Aí acabou as bênçãos, irmão Berenaldo. Não, eu disse que hoje é noite de bênção, agora é bênção espiritual, porque já tem crente pensando na bênção que está em casa, no chocolate, entendeu? Na mesa farta, na janta. E a bênção hoje é espiritual.
Glória a Jesus. Isso. Tem alguém querendo fazer uma pergunta no ar. Vamos lá. Isso. Vamos atender. Quem é? Isso. Tem alguém, queridos, que vai fazer uma pergunta no ar. Então, vamos estar aguardando. Quando ele ligar, a gente vai tentar responder a pergunta do nosso ouvinte, certo? Olha só, parece que já é ele. Vamos tentar aqui responder a pergunta. Pai do Senhor. Alô? Alô, Pai do Senhor, com quem falo? Alô, meu irmão? Alô? Infelizmente não está sincronizando. Continuando. Aí, Jefferson, acabou as bênçãos, meu irmão? Não. Isso, eu pensei que você ia dizer que acabou, irmão. Esse Deus é infinito. Meu irmão, é a fonte inesgotável, meu irmão. Glória. Eu pensei que você já queria ir para casa dormir. Meu Deus, você acabou, irmão, termina. Tu tá crente mesmo, viu, Ariel? Glória. Tu tá crente, meu Deixa irmão. Deus te usar aí. Tá crente mesmo. A terceira bênção do Jefferson é a bênção da agradabilidade. O que é que diz isso? Nos fez agradáveis para si. Versículo 6, né? Ele nos fez agradáveis para si. Então é a bênção da agradabilidade. Mas irmão Berenaldo, o que significa agradabilidade? É um substantivo feminino, significa condição do que é agradável. Então Deus nos fez agradáveis, glória a Deus. Condição do que é agradável, do que ocasiona boas sensações, bons sentimentos, do que é aprazível, agradabilidade do espaço, então qualidade do que satisfaz. Então Deus nos fez uma pessoa agradável. Amém? Tudo isso foi plano da salvação, que foi, tudo se findou em Cristo Jesus. Isso, tudo isso são bênçãos proporcionadas por através Cristo. de Cristo. Vale salientar isso, né? Que ele vai dizer que tudo ele fez por conta do Filho Jesus Cristo. Isso, porque os nossos ouvintes, Jefferson, podem pensar que essas bênçãos é de Paulo. Não. É Paulo que está proporcionando para a Através igreja. de Não Cristo. pode, né? Não pode, né, Valão? Bênção de homem? Não. Tu quer isso? Não. Bênção de homem não vale, meu irmão. É bênção de Cristo que Paulo está falando, que Cristo proporciona. A quarta bênção que a gente pode ver aqui na lição é a bênção da redenção. O que é que diz aqui? O que é que diz a lição aqui? Remiu-nos. Não, acolheu-nos por sua vontade. Não, Mas desculpa. antes tem, Bênção da remissão é a quarta. Leia aí, Jefferson. remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Isso, é isso aí. A quarta bênção não é a bênção da redenção, é a bênção da remissão. Remir quer dizer libertar algo ou alguém mediante um preço. E a gente sabe que houve um preço. Eu não preciso pagar nada para ser salvo. Eu preciso pagar alguma coisa, irmão? Não. O senhor pagou alguma coisa? Não. Vai pagar? Não. Está devendo alguma coisa? Jesus me aceitou. Mas Não foi como, que meu irmão? aceitei a Jesus, não. Como é que Jesus aceita um crente desse? Pô, eu não sei como foi. Ele Terra. disse assim mesmo. Como é que Jesus aceita um crente desse, meu irmão? É a graça dele. Irmão, Pai do Senhor. Vamos lá, continuar. É a graça. Vamos continuar. Vou colocar no ar. Então, a bênção da remissão, Oi? certo? Ele nos remiu, Ele nos remiu, e remir quer dizer libertar algo ou alguém mediante um preço, entendeu? Tá bom, Ele tá bom. nos remiu sangue, então nós somos Obrigado. comprados. A nossa salvação custou um preço. Mas fica à Quem vontade, foi que fica pagou à esse vontade. preço? Foi Paulo? É de Jefferson? Não. Pedro? Não. Maria? Não. João? Cristo. Ah, Tiago? Cristo Jesus. Ah, rapaz. Cristo Foi Jesus. meu. Foi. Meu Deus, será que foi o irmão Berenal que pagou? Não. Foi Tá, Cristo. tá longe, ó. Tá repreendido, né, irmão? Quem sou eu, né? Então, foi preço de sangue, porque a Bíblia diz que todas as coisas, segundo a lei, parece que Hebreus 9, 25 ou 26, se purifica com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, E é importante salientar que Cristo não aboliu a lei. Todas as leis foram cumpridas nele. Né? isso, muito bem. Jefferson, voltando nessa questão da remissão,
Então, não foi com prata e ouro que nós somos resgatados da nossa maneira de viver, como diz Pedro. Mas nós somos remidos ou redimidos pelo sangue. Isso. Então, se todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, sem derramamento de sangue, irmão Severino, não há remissão de pecado. Então, o preço da nossa remissão foi o sangue dele. Ele nos remiu. Uma outra bênção espiritual é a bênção da remissão. Ele nos remiu por meio do seu sangue. Ainda parece que Romanos capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz assim: e nos justificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, nós somos justificados pela fé. Pela fé. Então, a salvação, como já foi paga por Cristo, então não precisa ninguém pagar mais. Não precisa ninguém fazer sacrifício ou fazer caridade, bondade para se salvar. Por quê? Porque a salvação já foi paga. Quando Jesus disse na cruz, Jefferson, tudo está consumado. Isso. Tudo está terminado. Então, tudo que o homem precisava, Jesus realizou a redenção na cruz. Como a gente vai ver aqui, a quinta bênção, que é a bênção da redenção. Então, por isso que hoje Paulo disse, pela graça sois salvos. Então não precisa pagar mais nada para a salvação, porque tudo que foi necessário, não é, no que diz respeito a Deus, Jesus pagou tudo. Glória a Deus para sempre. Pagou tudo. Aleluia. A palavra remissão, do latim remissione, significa compensação, paga, satisfação, redenção, livramento da culpa dos pecados com base no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Então, o livramento da culpa dos pecados, a redenção, a compensação, a satisfação foi paga por Cristo. Então, praticamente o quê? Agora é pela graça sois salvos. E mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, Jefferson. Amém? Continuava. E aí, terminou a bênção, varão? Não, tem mais ainda. Rapaz, tu tá crente mesmo, varão. Tá crente mesmo. Então, agora vem, Jefferson, a outra parte, quando nos diz que ele nos... revelou-nos a palavra da verdade. Acolheu-nos, que é a quinta bênção, por sua vontade redentora. Essa parte aqui, que é a bênção da redenção. Quando fala da sua vontade, lembrando que quando Paulo fala da vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável. E a vontade de Deus é perfeita. Então a vontade de Deus é boa, glória a Deus. Às vezes as pessoas não querem seguir a vontade de Deus, que estão aí querendo fazer as coisas pela sua própria cabeça, pelo seu próprio gosto, né? Pelo seu próprio gosto, mas a vontade de Deus é boa. Além de ser boa, a vontade de Deus ela é perfeita. Além de ser perfeita, a vontade de Deus é o quê? Agradável, né? Deus abençoe os nossos ouvintes aqui, né? Nós estamos acelerando assim, justamente por conta da hora, mas você pode perguntar, a pessoa que ia entrar ao vivo, Severino, não conseguiu, né? Você pode perguntar, você pode participar, mesmo que a gente tenha que passar mais um pouquinho do horário, mas a gente vai te responder, a gente vai tentar praticamente te ajudar nos teus questionamentos, certo? Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão sintonizados na Rádio Calabara FM, na 87.9, todos os irmãos que estão conosco no Facebook da nossa congregação, no Instagram da nossa congregação, todos os nossos irmãos de Antártica e meus amigos também do nosso Instagram. Nós estamos comentando a segunda lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Estamos agora justamente destacando o objetivo geral, falando das bênçãos espirituais. Mas acabou, Jefferson, as bênçãos? Não. Ainda tem mais? Revelou-nos a palavra da verdade. Isso. Só voltando, Jefferson, a quinta que a gente não comentou muito, que é a bênção da redenção, que ele nos acolheu por sua vontade redentora. Então, o que é redenção? A gente já viu que redimir, não é? Redenção vem do verbo redimir, libertar algo a alguém, resgatar algo a alguém, ou libertar algo a alguém mediante um preço. Redenção do latim é rendeptio, que é resgate, libertação, livramento proporcionado por Cristo ao oferecer-se para morrer em nosso lugar,
com sua morte vicária, nos livrou das consequências eternas do pecado original. Então, ele nos redimiu pela sua vontade redentora. Agora, a sexta questão, a sexta bênção, qual foi? Essa que você falou, Jefferson? Revelou-nos a palavra da verdade. Isso. Olha que bênção. A sexta bênção, meus irmãos, meus amigos, é a bênção da iluminação e da revelação da palavra da verdade. Porque a Bíblia diz, Jefferson, que o diabo ele cegou os entendimentos das pessoas. Justamente para quê? Para não entender as coisas de Deus, não entender a Bíblia, ficar confusa, tá entendendo? Através do racionalismo humano, científico, entender as coisas de acordo com a sua racionalidade ou de acordo com a ciência e não parar um pouco para entender, enxergar e ver a revelação e a iluminação divina. Então, essa sexta bênção, eu comparo, eu classifico, eu denomino essa sexta bênção de Jefferson com a bênção da iluminação, porque nós somos iluminados. O senhor entendia alguma coisa antes de se converter da Bíblia, meu irmão? Não. Eu também não entendia. Eu só entendia, irmão Severino. Está vendo? Eu não entendia. Antes da convenção, eu era um homem o quê? Natural. Um homem cego, né? Um homem cego, né, de Jefferson? Um homem natural, a Bíblia diz, Paulo diz que ele não as coisas do Espírito Santo de Deus, porque lhe parece loucura. E agora, Paulo está dizendo aqui, no versículo 13, né, da epístola, ou da carta aos Efésios, que ele nos revelou, ou revelou-nos a palavra da verdade. Glória a Deus para sempre. Agora você e eu podemos entender. Por quê? Porque nós somos abençoados com a iluminação e com a revelação. É Deus que revela aquilo que está, como os linguísticos dizem, aquilo que está nas entrelinhas da Bíblia, porque uma coisa é você ler a Bíblia de forma natural e a outra é você ler a Bíblia de forma espiritual, ou de forma tal que você e eu estejamos iluminados, certo? Pelo Espírito Santo de Deus, aonde ele nos ilumina e também nos revela aquilo que está nas entrelinhas, por trás do texto, ou seja, a revelação, a contextualização daquilo que está se referindo é o texto sagrado. Então, a sexta bênção, você, eu, nós fomos iluminados, e além de iluminação, revelação, a palavra da verdade, ela chegue, não é? Ela chegue ao teu coração, a iluminação e a revelação da palavra de Deus. Por isso que o salmista Davi disse no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Parece que o versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Acabou as bênçãos, Ed Jefferson? Não, tem mais. Ainda tem mais? Glória a Jesus. Sétima bênção. A bênção, essa é muito importante, Ed Jefferson. A bênção do selo com o Espírito Santo. O que é que diz aí? Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Meu Deus, ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Vou fazer uma pergunta para vocês dois aqui, para a gente interagir. Uma pergunta, posso, meu irmão? Pode, se eu puder responder, meu irmão, eu respondo. O senhor é o grande Gamaliel aqui nessa noite. Não, que é isso, meu irmão. O grande aqui é Deus. Pode eu estou só brincando aqui para quebrar o gelo, irmão. Pode quebrar o gelo. Ele está com medo já, eu não vou nem fazer mais para ele, porque ele vai ficar com medo. Estou me tremendo aqui. Ele está tremendo aqui, eu não vou. Eu vou perguntar, não. Vou perguntar ao irmão Severino. Irmão Severino, o senhor já está selado, meu irmão, com o Espírito Santo? Me fala aí, o senhor já é selado. Se não quiser responder, não responde. Entendeu? Eu não estou falando que você é batizado, eu estou falando se você já é selado. Severino, Ed Jefferson. Eu já sou, já. Já é, meu irmão? Sou selado já. Eu também já sou. E selado, o senhor? Grampeado. Oxe, grampeado? Tá tudo certo já. Grampeado como? Eu não entendi tá agora. Tudo fechado aqui. Tá tudo fechado. É um corpo fechado. É. É brincadeira. É brincadeira, meu irmão. Mas, e o senhor, meu irmão, tá selado? Tava um pouco em dúvida, mas clareou mais aqui a mente. E
Sou selado. Isso, irmão Severo. As Se o senhor pessoas... não fosse selado, o senhor não tinha conhecido o Espírito Santo ainda. Não, se ele dissesse que não fosse selado, ele não era salvo. Isso. A Eu não tinha conhecido o Espírito Santo. selo está falando, irmão Severino e Edjeto, de salvação, não de batismo. Isso. Tem pessoas que dizem, irmão, ore por mim para Jesus me selar. Irmão, está errado. Selo... Outros usam a expressão me queimar, né? Não. Porque aí são duas coisas diferentes. Por isso que a declaração das Assembleias de Deus diz que selo e batismo são duas coisas diferentes. Entendeu? Selo, o que é que diz? Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. O selo produz autenticidade de propriedade. Ou seja, se eu sou selado, eu pertenço a Deus. Se eu sou selado pelo Espírito, então eu sou de propriedade exclusiva de Deus. E se o senhor não dissesse que era selado mesmo? E agora? Se não pertence a Deus, pertence a quem? Renegando. Confirmando com a minha própria boca que não era de Deus. Que não era de Deus. Mas a gente está aqui para orar pelo senhor. Mas o cara é crente, sou selado. o cara é crente, Em meu nome irmão. do Pai, do Filho e do Espírito Ou uma Santo. pergunta aí para os irmãos Adjetson, nossos irmãos da live, do Instagram. O evangelista de Jailson está aqui e está dizendo que está aprendendo com o senhor, mano. Meu E Deus, Jailson tá... Denise. Isso é canal aqui, Meu Deus, Jailson canal de Denise. bênção. É irmão do senhor, Não, morou na usina. morou na usina. Então, minha gente, voltando aqui, que o nosso tempo já está terminando, lembrando aqui para os nossos ouvintes da live, e aí, você já é selado com o Espírito Santo? Meus amigos, meus irmãos, você já é selado? O selo, como eu já disse, produz autenticidade de propriedade. Aqui diz no versículo 13 que o Espírito Santo é o selo da redenção. Aí diz, foste selado. É a declaração bíblica de que todo salvo, olha, é a declaração bíblica de que todo salvo, vou ler aqui de novo, todo salvo em Cristo tem uma marca. Todo salvo, é de Jefferson e Severino, tem um selo, tem um sinal que o identifica como propriedade do Senhor. Então, mas irmão, eu não sou batizado, e aí eu sou selado? Desde o momento que você aceitou a Jesus como Salvador, que o Espírito Santo passou a habitar na sua vida, então você já é selado, você já é de Deus, você já é propriedade exclusiva de Deus, você já tem a marca da promessa, você já tem o sinal da promessa, você já tem o selo da promessa. Aí eu pergunto, e aí, você tem o selo da promessa, você tem a marca da promessa? Lembra de Davi Sacha? Eu tenho a marca da promessa. Meu Deus, é uma tragédia eu cantando. Então você tem a marca da promessa. Você tem o selo do Espírito Santo. Essa questão de selo é de Jefferson. Meus amigos, meus irmãos, é uma questão até escatológica. Por quê? Porque assim como Deus usou o Espírito Santo para nos selar, o anticristo também na grande tribulação vai usar um selo. Não é verdade? O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, o senhor é quem dá a... Não, o senhor o senhor tá está no cheio, céu, tá meu cheio aqui. O senhor tá uma tocha aqui no rádio. Não, que é isso? O senhor também está, eu meu sou irmão. impactado aqui. Mas Você também está, meu irmão. Deus usar aí, mano. Agora, qual é o selo que o diabo vai usar na grande tribulação? O senhor sabe disso, né? É o 666. 666. Quer dizer, ele vai ter... Assim como Deus, ele sela aqueles que são seus, de Jefferson e Severino. O diabo também, ele vai selar aqueles que são dele. Isso. Certo? Todos aqueles que não são de Cristo, ou que não vão professar a sua fé em Cristo na grande tribulação, eles vão... nos irmãos que isso é na grande tribulação. E isso, na grande tribulação, eles vão ser selados pelo anticristo. Eles vão ser selados as duas bestas, a besta que subiu do mar, o anticristo, e a besta que subiu da terra, que é o falso profeta. Então eles vão ser selados por eles, e quando eles forem selados, vai ter possibilidade de salvação para eles, mas não, infelizmente. Depois que for selado, acabou-se tudo, perdeu, recebeu a autenticidade. Sim. Agora de propriedade exclusiva de quem? O subsídio bíblico teológico diz que na antiguidade o selo era um sinal de propriedade ou de posse pessoal. Inclusive o que você está falando agora. Isso. A partir do momento que uma pessoa Eu queria ter um filho assim. A partir do momento que uma pessoa é selada Nunca na grande achei, tribulação, 666, ele é de propriedade
pessoal. Agora de quem? da Trindade Satânica. Isso, é isso que eu queria E dizer. lembrando os irmãos que a igreja está longe, inclusive ceando, dando glória. Isso, muito bem, Jeff, muito bem, querido. Eu espero que nossos ouvintes estejam aprendendo, mas eu acredito que eu estou ensinando, mas estou aprendendo também, estou compartilhando, a gente está interagindo, né? A gente está aprendendo aqui nessa noite, né, irmão Severino? É verdade. Estamos aprendendo, então a selo é uma palavra escatológica, álcool, não, limpar com álcool, isso, muito bem, voltando aqui, então, esse selo é uma palavra escatológica, não sei se os nossos ouvintes estão entendendo, que como o Ed já falou, o selo é uma marca, é um sinal que identifica como propriedade do Senhor. É usado muito nos bois. E isso é usado muito em bois, em roupa, né? A marca, né? Uma marca, o selo, né? É usado muito pelos correios, né? Um objeto sem selo, ninguém sabe de quem é, né? Eita terra! Um objeto sem selo não tem identificação, Isso. não tem autenticidade, não tem propriedade. Era como uma mulher do Antigo Testamento, não tinha dono, né? Meu irmão, tu Só tá, não fosse casada. tu tá usado, varão. Ô varão, tu tá usado. Tu tá usado. Então, nossos ouvintes, ainda, meu Deus, a gente vai ficar só na bênção mesmo hoje. Mas deixa eu usar aí. Só na bênção mesmo hoje. Porque o objetivo geral da lição vai ficar só na bênção. Então, espero que os nossos ouvintes estejam crescendo, se enriquecendo, se fortalecendo na fé. Por quê? Porque a sétima bênção fala do selo do Espírito Santo, que foste selado. É a declaração bíblica, volta a dizer, que todo salvo em Cristo tem uma marca, tem um sinal que ele identifica como propriedade do Senhor. Um selo é uma marca de propriedade. E os crentes em Cristo possuem essa marca indisfaçável, que é a presença poderosa do Espírito Santo em seu ser, certo? Então, voltando àquela parte, selo não é batismo com o Espírito Santo. Selo fala de salvação, de propriedade do Senhor. Então, quem é batizado está selado, irmão Berenaldo? Claro, está selado. Por quê? Só se não for salvo, só se não for convertido, só se não tiver o Espírito Santo, né, de Jefferson na vida. Mas se tiver o Espírito Santo, se for crente em Cristo, em Jesus, se aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, é claro que é salvo. Agora, a questão de batismo é questão de revestimento. É questão de revestimento. Então, batismo não tem nada a ver com selo. Selo fala de redenção, de salvação, de marca, de propriedade, de um sinal que nos identifica como propriedade do Senhor. Então, se você não é batizado, mas você é um selado. Você pode ser batizado e não... Você pode ser selado e não pode ser batizado. O que não pode acontecer, como alguém está dizendo, é você ser batizado sem ser selado. Não é isso, Edson? Porque como é que pode? A Bíblia diz que ele é o Espírito. Os dois são um conjunto, né? Que a Bíblia... Tem um, tem o outro. Viu, Jefferson? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito que o mundo não pode receber. O que o desconvertido não pode receber, porque não vê e não conhece. Então alguém hoje pode dizer que é batizado com o Espírito Santo, que foi batizado como os crentes são, sem professar a sua fé em Cristo. Eu fui batizado. Então não pode ser uma pessoa ser batizada, revestida, entendeu? E não ser selada, não pode. Agora pode acontecer uma pessoa ser selada sem ser batizada com o Espírito Santo, amém? Acabou-se as bênçãos de Jefferson? Não, tem mais ainda. Meu Deus, tem a última aqui, não, da nossa relação, porque as bênçãos são muitos e muito mais. A outra bênção, meus irmãos, aqui é a bênção da garantia da validade. Desculpa, a bênção da garantia e da validade. O que é que diz aí o texto, Jefferson? Ainda o quê? Ainda garantiu a validade da promessa. Meu Deus, olha para aí. Olha para aí, Severino. Glória a Deus para sempre. Isso é forte. É forte, não é não, varão? É verdade. Isso fala de que a oitava bênção que eu enumerei aqui é a bênção da garantia. Glória a Jesus. A promessa é coisa garantida, é prego batido, ponta virada. Deus em Cristo prometeu, vai se cumprir. É coisa garantida. Está entendendo? É coisa verdadeira.
Glória a Deus para sempre. É uma coisa validada. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Ainda diz aqui para a gente terminar essa questão das bênçãos. O autor da lição diz que tais bênçãos provém de quem? Primeiro, provém de Deus o Pai. Por quê? Porque foi Ele que planejou a redenção. Isso. Olha a Trindade, aparece agora a Trindade em ação. Então, essas bênçãos que a gente acabou de falar, ela provém de, primeiro, do Pai, porque foi Ele que planejou a redenção. Segundo, do Deus Filho, porque foi Ele que realizou a salvação. E em terceiro e último lugar, do Deus Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus que a garante. Então o Espírito Santo traz garantia e validade dessa promessa, ou dessas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo exclamou: bendito seja Deus. É de Jefferson. Amém. Vamos continuar. Continua, vou tomar uma aguinha. Tais bênçãos provém de Deus que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Né? Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Glória a Deus. Muito bem, muito bem. Vamos continuar, Jefferson. Vamos finalizar aqui agora. Vamos para a última? Para a última, né? Vamos falar Conclusão? de uma vida cristocêntrica nesse mundo. Falar numa vida cristocêntrica, a gente... Segundo tópico. O segundo é... Aí uma mocinha da Rua do Sol 1, evangelista, ela está ouvindo. Ela Isso. para cá, ela está na escuta. Isso. Deus abençoe, irmã mocinha. Muito obrigado pela audiência. A gente vai para o segundo tópico aqui. O segundo tópico, uma vida cristocêntrica. Hoje a gente vê muito essa questão do antropocentrismo, certo? Dominar as nossas sociedades. O que é, irmão Berenaldo, o antropocentrismo? Antropos, homem, e centro, kentrion, que é centro, certo? Então, o antropocentrismo, como diz aqui o dicionário teológico, louvado seja o nome de Jesus, numa perspectiva teológica, filosófica, o antropocentrismo, ele coloca como centro do universo, como centro de todas as coisas, certo? Descartando na prática a ideia de um Deus bom, justo e que se interessa pelos negócios humanos. Então vamos falar sobre cristocentrismo. Cristocentrismo, ou seja, Cristo no centro. Cristo no centro. Mas só que o antropocentrismo filosófico está tomando conta da nossa sociedade, das pessoas. Por quê? Porque o antropocentrismo filosófico ou teológico filosófico, ele descarta na prática a ideia de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus que se interessa pelos negócios humanos. Ou seja, no antropocentrismo as pessoas tiram Cristo, não é? Porque eu lembrei... Isso, eu lembrei, queridos. Eu lembrei... Abaixa um pouco aí, isso agora. Eu lembrei agora, pessoal. É só um momento para eu me chegar aqui ao raciocínio. Sim, o antropocentrismo coloca o homem no centro como medida de todas as coisas. Como disse um filósofo grego, Protágoras, ele disse que o homem é a medida de todas as coisas, mas não é. A medida de todas as coisas é Cristo, porque o homem é que tem que se encaixar nas medidas estabelecidas por Cristo. Glória a Deus. Então, no antropocentrismo, tira Cristo, tira Deus e coloca o homem como centro, né? Lembrando que antigamente as pessoas cantavam: Tu és fiel, Senhor. Está entendendo? As pessoas quando iam cantar, iam pregar, as pessoas, as mensagens de Jefferson eram cristocêntricas, mas hoje
O eu sou, o eu faço, o eu posso, está dominando os seres humanos. Então, isso é uma forma que Cristo, assim como na linguagem escatológica e profética, a igreja de Laodiceia, ela excluiu Jesus do seu meio, Jesus estava fora, batendo, a sociedade e muitas pessoas estão excluindo Cristo da sua vida e colocando o homem. A igreja de Corinto, o que é que dizia? Um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então o antropocentrismo estava cristão, estava tendo prioridade, ou sendo priorizado ali na igreja de Coríntios. Então é Cristo que é o centro de tudo, meus amigos. Jefferson? Isso. Inclusive tem um hino da harpa cristã que diz assim, tema do bom pregador Calvário. É isso. Isso. Tem alguma pergunta, Jefferson? Vamos ouvir os nossos ouvintes. Severino, né? Jefferson Severino, vamos ouvir. Não é bem uma pergunta, foi uma colocação aqui que o nosso irmão Arnaldo ele enviou aqui para o Zap. Isso. Que, se for possível ouvir aqui. Vamos ouvir. Vamos sim. Vamos atender os nossos ouvintes. Aqui, o nosso tempo está se esgotando, mas vamos ouvir. Nosso irmão Arnaldo aqui, uma colocação aí. Vamos ouvir aqui o nosso irmão Arnaldo, irmãos. Aumentou o volume lá. Pai do Senhor, evangelista Bernardo, a paz do Senhor Jefferson, a paz do Senhor Silvino, e a todos os ouvintes da Clava FM. Está falando aí, irmão Arnaldo Alves. Eu estou em casa, mas estou aprendendo, ouvindo o ensino da lição. Tentei falar diretamente no ar, mas não foi possível conectar. Mas eu queria me referir no tópico, logo no início, fala sobre a doxologia que Paulo usava. E que ele nos mostra que a ordem é de extrema importância. E segundo o autor da lição, por causa do nosso subjetivismo, sempre temos a tendência de concentrar-nos logo nas bênçãos. Sempre queremos algo para nós mesmos. Mas, no entanto, ele diz que o apóstolo diz e insiste em que comecemos com Deus e com o culto que lhe devemos. Devemos primeiro exaltar a pessoa de Deus. Paulo fazia isso, apresentava o Pai, apresentava o Filho e apresentava o Espírito Santo, começava a adorar, começava a louvar, isso na sua própria carta, nas cartas que ele fazia. Então, o autor da lição, ele diz que não devemos nos precipitar a chegar à presença de Deus na oração, nem qualquer outro aspecto. Sempre devemos começar pela compreensão de quem Deus é. E o apóstolo ainda insiste na ordem certa, na ordem apropriada. E devemos considerar a natureza das bênçãos só depois que tivermos cultuado a Deus, adorado, louvado o seu nome, e depois que tivermos compreendido que Deus fez a fim de que nos possibilite recebermos bênçãos. Eu achei interessante aqui essas demonstrações porque nós vemos que o Pai, Deus, decidiu redimir as pessoas para si próprio. Então ele deve ser adorado, deve ser louvado, agradecido. O Filho, Jesus Cristo, pelo preço da sua morte sacrificial, ele também é o Redentor e é aquele através do qual a igreja é escolhida. E o Espírito Santo aplica a presença viva e a obra de Cristo para a igreja e para a experiência humana. Então eu achei muito interessante porque muitas vezes nós vamos orar e não temos essa noção de que primeiro devemos cultuar, primeiro devemos adorar, depois é que a gente vai pedir a Deus, depois que a gente colocou Ele sobre todas as coisas, na sublimidade tal, aí é que a gente vai pedir para a gente. Eu achei muito interessante, por isso que eu achei melhor fazer minhas colocações. Muito obrigado, Deus abençoe, pode continuar o ensino. Muito bem, irmão Arnaldo, obrigado pela colaboração, pela participação, muito interessante, porque as pessoas hoje só querem a bênção, mas não quer o abençoador. O senhor estava falando, eu estava lembrando aqui da mulher Sírio-Fenícia,
quando Jesus disse para ela, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, quando Jesus praticamente descartou, né, em ajudá-la, em socorrê-la, mas a Bíblia diz que ela resolveu adorar. Ela adorou, e quando ela adorou, então a situação mudou. Então, realmente, como o Senhor colocou, Paulo primeiro adora, Paulo primeiro enaltece a Deus, para depois falar de bênção. Tem pessoas que só querem primeiro falar de bênção, tem pessoas que não param para reconhecer que se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus. Tem pessoas que estão seguindo Jesus pelo que Ele faz, não pelo que Ele é. Então devemos adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Então quem adora a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, então reconhece, glorifica, enaltece a Ele, certo? Em quaisquer circunstâncias. É um cristão como o cristão Abacuque, né? Que apesar de que tudo aquilo não está dando certo, né? Os currais, a figueira, a videira não está florescendo, né? Os campos também, enfim, mas a Bíblia diz que todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Continuando, temos mais perguntas, Severino? Não, ainda não, mas temos aqui o nosso irmão Júnior, sobrinho Isso. do presbítero João Gorgonho. Ele está na escuta. Quem é o Júnior? Ele diz que é presbítero é sobrinho do presbítero. do presbítero João Gorgonho. Ah, o Júnior, o irmão Júnior lá de Da igreja Betel. de Betel, De isso. Betel. Tá bom, vamos continuar, meus irmãos. Então, estamos falando de cristocentrismo, uma vida cristocêntrica, uma vida com Cristo, né? Ou seja, no centro de tudo. Ao contrário do que fala o antropocentrismo, onde tira a ideia de Deus, de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus que se interessa pelos negócios humanos. Glória a Deus para sempre. Então, no primeiro subtópico aqui, de Jefferson, eu só quero salientar que, mesmo embora o pecado tenha adentrado no mundo, como diz Romanos 5:12, que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, glória a Deus, mas aqui diz que Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Então, o primeiro subtópico aqui fala da revelação do mistério. Meu Deus, glória. Revelação do mistério, revela aí, varão. Glória. Eu soube que tu era profeta, Edgar. Faz só quando Deus manda, mano. Porque tem uns profetas aí que é da carne. Aí... A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que é Efésios 1:9, né? Sinaliza a revelação da verdade que está oculta aos santos de Deus. É importante salientar, Berenaldo, por isso que a gente, na lição passada, a gente estudou o contexto da história para poder aplicar a mensagem. A introdução. Né? E é bom, antes da gente aplicar a mensagem, né, explicar o contexto da história. Para quem estava pregando, o tempo que estavam pregando, o conhecimento do povo para quem estava pregando. Quando Paulo estava escrevendo a carta a Éfeso, tinha ainda muitos cristãos que estavam seguindo a lei de Moisés. Não é isso? Por isso que ele diz aqui a revelação do mistério, porque tinha muita gente que ainda não conhecia esse mistério que foi revelado em Cristo Jesus. Bernardo. Muito bem, muito bem colocado aqui, queridos. A nossa lição diz aqui também que, aleluia, glória a Deus, se referindo à questão do mistério, da sua vontade, aqui Paulo sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Então, essa verdade, ela diz respeito ao quê? Aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade. Então, tudo aquilo que estava oculto, porque Cristo ele veio para revelar. Jesus ele se manifestou, Jesus é o verbo, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, Jesus é a palavra. Ele veio justamente para tirar a cobertura, tirar o véu. De salvar os pecadores. Isso, por isso que Apocalipse de Jefferson fala de revelar, tirar o véu, tirar o manto, tirar a cobertura. Então o propósito de Cristo é justamente revelar aquilo que está em oculto.
E Paulo fala aqui como a vida cristocêntrica, quem vai revelar aquilo que está oculto, aleluia, não é um amigo, não é um parente próximo, é Cristo, glória a Deus. Então tudo aquilo que estava em oculto, com respeito, Ed Jefferson e Severino, aos decretos eternos de Deus, Cristo veio para revelar, não é verdade? Cristo veio para revelar. E essa vontade divina é revelada, segundo o quê? O seu beneplácito. Mas, meu Deus, que palavra! O que significa beneplácito é aprovação, autorização. Cristo já foi autorizado por Deus para revelar os mistérios. Lembra do livro selado com 7 selos? Porque João chorou. Ninguém foi digno de abrir o livro nem desatar o seu 7 selo. Se tu tivesse lá, Jeff, tu abria? Condições não. Já estou a vida. Só Jesus é digno de abrir o livro. Desculpa aí, pessoal, estamos brincando para quebrar um gelo um pouco. Só Cristo. Só Cristo, meu irmão. Só Cristo. Mas, rapaz, mas nem na ponta de pegar. Não. Amém. Continua, Jefferson. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. E eu coloquei aqui que preeminência é muito acima do que está em volta. Não é isso? Qualidade do que é preeminente, do que está acima do restante, que no lugar acima dos demais. Isso. A gente vê aqui o amor de Deus, né, por Cristo e também pela humanidade, porque ele quis unir tudo em Cristo. Isso. Lembrando que a questão desse tópico aqui é cristocêntrica, né? Isso. Eita, a nossa aqui o tempo esgotou, a live vai cair, mas a gente vai retornar de novo. Muito bem, Severino. Pode para o segundo subtópico, Bernardo? Infelizmente ainda não. Vamos continuar. Sim. Severino, fala aí alguma coisa. Muito bem, graças a Deus. Temos ouvinte, Severino? Estudo, ainda não. Aqui não temos ainda, né, mas como já falei, né, temos a irmã que está na Rua do Sol, uma mocinha, mencionou até o nome do... Mencionou até o nome do Tocha aqui, o Ed Jefferson. Fixa aí o... A nossa irmã mocinha, fica aí ligada aí, conectada aí, ouvindo e aprendendo. Estamos aqui aprendendo, né? Muito bom aprender sempre algo da parte do Senhor, porque nunca saberemos tudo, né? Sempre temos algo a aprender no nosso dia a dia, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem, Severino. Vamos continuar, meus irmãos. Então, é Cristo quem revelou, né? A vontade divina é revelada segundo de volta ao seu propósito, certo? A plenitude dos tempos. A gente vai ressaltar, só lembrando aqui aquela palavra que tu falou, Jefferson, preeminência, não é? É justamente a qualidade de preeminente que está acima do restante. O Cristo está acima de tudo e de todos, né? Tudo que está em volta. Não é isso? Cristo está acima, não há, é incomparável, né? Isso. Entendeu? Acima de todos os sábios, de todos os filósofos, né? Da Grécia, Jesus está acima de tudo e de todos. Acima de tudo e de todos. Agora vamos ver aqui a plenitude dos tempos. Glória a Deus. Paulo revela aqui que o plano divino é fazer convergir em Cristo. Glória a Deus. Fazer convergir, centralizar e concentrar. A palavra convergir quer dizer centralizar e concentrar. Então Paulo revela que o plano divino é fazer convergir, centralizar em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado, porque a Bíblia diz que tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, né, Jefferson? Ele é antes de todas as coisas, tá entendendo? A gente percebe que todas as coisas que foram criadas justamente por causa dele, de Cristo, porque ele era o verbo, ele era a palavra. Isso implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão o quê?
estarão, como diz aqui a lição, Submisso. submissos à autoridade. Aqui estão alguns resultados da web. A autoridade e soberania de Cristo. Louvado seja o nome. Então finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo a cabeça da igreja, olha só, e também a cabeça do universo. Então, vamos tirar o homem do centro e vamos colocar Jesus no seu devido lugar, né? No centro. Tem a questão do humanismo, né, também, não é? A questão, louvado seja o nome de Jesus para sempre. O humanismo, ele é interpretado como a valorização do homem, como a medida de todas as coisas, conforme diz o antropocentrismo. Então, precisamos tirar o homem do centro e colocar Jesus como cabeça da igreja, como cabeça do universo, como centro do universo. Concluindo aqui, porque o nosso horário já chegou, louvor e glória. Louvor e glória. É de Jefferson. Louvor da sua glória, né? Isso, é de Jefferson. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, né? Os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa, Bernardo. Isso. Muito bem. Vamos para pular agora, vamos para o encerramento, Jefferson, para o último. O Espírito Santo Penhor da como nossa penhor, herança. como garantia da nossa herança. Né? Penhor, né? Penhorar. Glória a Deus para sempre, né? O Espírito Santo como penhor, como a garantia da nossa herança. A gente já viu que nós somos propriedades exclusivas de Deus, né? E que estamos, ou que fomos penhorados pelo Espírito Santo para receber essa Eu não herança. sei se eu estou certo na minha conjectura, Bernardo. Quando a gente faz um financiamento, às vezes o banco ele quer penhorar alguma coisa como garantia que você Isso. vai pagar, né? Para explicar melhor aos irmãos. Que é que você tem como garantia, né? Isso, e esse terceiro Pagamento. tópico do Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Então, é algo que a gente fica até difícil de mensurar. Deus colocar o Espírito Santo como, né, penhorar Penhor, né? isso, a nossa salvação. Penhorar um bem, né? É a garantia de que a dívida será paga. Talvez, Brenal, se fosse eu, não daria assim uma das coisas melhores que eu tinha. Né? O Espírito Santo como trindade é a garantia que nós vamos ser salvos. Isso. É o penhor. Isso. Então, penhorar um bem é a garantia de que a dívida será paga. O Espírito Santo, que é a herança, o Espírito Santo é justamente essa garantia de que a herança vai chegar até nós, Isso. não é verdade? Isso. Então, ele é o penhor. Ele é o A penhor. garantia. Ele, nos textos bíblicos, como a gente já explicou, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os crentes que pertencem a Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito ele testifica com o nosso Espírito, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, que somos o quê? Louvado seja o nome do Senhor para sempre, que pertencemos a Deus, ou que somos propriedades exclusivas de Deus. Então, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus, Romanos 8, 9, 15, 16. E o maligno não nos toca, por quê? Porque nós somos de Deus. A Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar, santificar o pecador. E é o Espírito Santo quem faz o quê, Jefferson? Aonde, agora? É o Espírito Santo quem convence. Primeiro subtópico. É o Espírito Santo quem convence, Severino. Convence o ser humano do pecado, Isso, de que da mais? justiça e do juízo. Isso, segundo João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, versículo 8. Então o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
João, o penhor da nossa herança, para a gente concluir. O termo, como diz aqui, arrambon, pode ser traduzido como depósito. Então, penhor é depósito, garantia, certo? Ou ainda, primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo, meu irmão. Glória a Jesus. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito. Ou seja, que ele é o quê? É ele quem garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem um selo do Espírito Santo tem salvação o quê? Garantida. Glória a Jesus para sempre. Terminando aqui, para nossas considerações finais, todo aquele que tem um selo tem a salvação garantida. Deus abençoe. Não tem nenhuma pergunta aí nos nossos grupos. De Jefferson? Tem não, né? Não. Então, queridos, finalizando nossos agradecimentos aqui ao nosso irmão Arnaldo pelo espaço, pedindo desculpa aos transtornos que nós causamos hoje, pedindo desculpa também a todos os irmãos católicos, né, porque a gente não sabia, certo, aqui, porque provavelmente, né, o nosso nome pode estar rolando por aí, que a gente fez algum mal à Igreja Católica, a gente não sabia do horário, certo? Então, nossas desculpas à direção da rádio, nossa desculpa a todos os católicos, porque não era nossa intenção quebrar aqui a programação da Igreja Católica, mas Deus abençoe, certo, da compreensão de todos. A gente não sabia, tínhamos um horário marcado das 7 às 19 horas, mas tudo está resolvido, tudo está na paz, e nossa desculpa, nosso perdão a todos. Deus abençoe e fiquem todos com Deus. Vamos à última canção do Severino atender e apresentar para os nossos ouvintes e depois fazer as nossas considerações finais. Mas vamos ouvir logo as considerações finais pelo Ed Jefferson e depois pelo Severino. Só agradecer a Deus por estar aqui nessa noite, né? Algo muito maravilhoso, sempre aprender de Deus. E grato a Deus por tudo, Brenaldo. Nosso irmão Severino, pode agradecer. Muito bem. Amém. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade, por ter chegado aqui, por nos reunir para falar do amor e da grandeza do nosso Deus, né, por este maravilhoso estudo. Queremos mandar saudações de paz e agradecer aí a audiência do irmão Antônio Carlos, Tem lá uma da pergunta Fazenda não, Ilha. Não temos pergunta. Nosso irmão Antônio Carlos está na escuta. Deus abençoe os irmãos da Fazenda Ilha, a todos vocês que estiveram conosco participando. Nós vamos atender aqui a canção da nossa irmã Rosana, da Rua do Patia. Ela pediu a canção com Amanda Ferrari, Vai Ter Virada, e nós iremos ouvir Amém. neste momento a canção. Muito bem, Severino. Meus irmãos, nós queremos lembrar a todos os irmãos de Antártica e de Porto Calvo que a ceia, amanhã à noite, das 19 horas, estará acontecendo no Templo Sede, a Santa Ceia com todos os dirigentes de congregação, e no domingo, das 8 às 16 horas, estará acontecendo a ceia nas congregações. Ou seja, estamos ainda respeitando a decisão governamental. Os irmãos vão chegar a orar por 10 minutos, ou mais ou menos, orarão, tomarão a sua ceia e voltarão para a sua casa, evitando assim as aglomerações. Então, domingo, nas congregações, congregação de Antártica e demais outras, a Santa Ceia acontecerá das 8 às 16 horas. Vai ter um obreiro lá para dar a ceia, servir a ceia aos irmãos. Então, se você não puder ir cedo, você vai mais tarde e assim vai ver um horário conveniente para tomar a sua ceia e não ficar sem a sua ceia, certo, irmão Severino? Então, vamos lá, vamos ouvir Amanda Ferrari, Vai Ter Virada. Agradeço ao pessoal do Jefferson. Fechou tudo? Meus irmãos, nossos agradecimentos a todos os nossos amigos que estavam conosco aqui na live. Muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmã Marilene. Ela pede que quando for orar, apresente a família dela. O nosso irmão evangelista de Jairus também, diz amém aqui.
Nós vamos... Meus irmãos do Instagram, muito obrigado, meus irmãos. Irmã Viviane Marinho está assistindo, presbítero Meuse, Deus abençoe. Nosso irmão Fábio Santos está assistindo, Micael, Deus abençoe. Joelma, José Elias, glória a Deus. Deus abençoe, glória a Jesus. Nossa irmã Lucieres Neres, a paz do Senhor, estou feliz, estou com a oportunidade. Feliz por esta oportunidade, glória a Deus por isso. Amém. Obrigado, irmã Lucieres Neres, Deus abençoe. Marconde, Emílio, primeiro as eternas, depois as terrenas e passageira, afinal nossa origem é o céu. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Júlio, Deus abençoe. Muito bem. Adriano Manuel, meu Deus, irmão Adriano, rapaz, você conosco. Deus abençoe, graça e paz, Adriano. Muito obrigado, varão. Estou com saudade de você, viu? Varão Josimar também, glória a Deus, ouvindo. Rita de Cássia também aqui assistindo. Pai do Senhor, evangelista Berenaldo. Deus abençoe, minha irmã. Glória a Jesus. Amém, evangelista Jailson. Creio que, se for da permissão de Deus, o Senhor estará aqui conosco, ministrando, né? Junto com o evangelista Bernardo aí, uma das lições bíblicas. Amém. Vou passar um pouquinho aí, vai ter virada. Ter virada na tua vida, varão. Amém, varão. 2021 tá chegando aí. Esse cara só quer profetizar bênção material, meu irmão. Só quer profetizar carro, meu irmão. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Deus tem vida material também, mano. Recebe, varão. Salmo 1. Eita. Eita. Bem-aventurado do varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cleiton, quem é o Cleiton? Ah, o Cleiton da Zena. Irmão Cleiton, Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe, viu? Estamos encerrando, pessoal, aqui essa live, viu? Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Aqui o nosso Adriano Nascimento também. Uma tese de que as pessoas dizem que é uma vez salvo, salvo para sempre. Meu Deus. Isso aí está descartado, né, varão Adriano? Uma vez salvo, salvo para sempre, salvo se continuar fiel, né? Ser fiel até a morte, né? Filho da Zena. Marta Almeida, quem é do Mozart? Né? Irmã Marta. Lembrando os irmãos, né, que não fizeram ainda o cadastro ao Auxílio Governo. Isso. O presbítero já disse, o Brito até está comentando, né, nós estamos aí vendo algumas pessoas que não têm acesso à internet, para a gente ajudar essa pessoa a ela receber o seu auxílio, né? Isso. Já está disponível o cadastro. Ele está mencionando aí? Não. Estou avisando os irmãos, né, que não fizeram Mércia, cadastro. com certeza, porque não merecemos nada. Muito Pequeno empresário. momento de oração, a vinheta, vice-versa.